É um dia triste para as mulheres na Austrália, pois mais uma decisão do Tribunal Federal, que não está recebendo cobertura suficiente, decidiu tirar ainda mais das suas liberdades e do seu direito à segurança, porque é exatamente sobre isso que essa decisão trata. Se vocês não conhecem Tickle versus Giggle, provavelmente não são australianos. Apesar do nome, esse caso não é uma piada. Na verdade, é um caso extremamente importante para as mulheres. Então, o que aconteceu hoje? O Tribunal Federal decidiu só um segundo que mulheres trans são mulheres de verdade. O que isso significa? Bem, vamos analisar os detalhes do que realmente aconteceu e o contexto dessa história. Então, em 2020, um aplicativo de networking chamado Giggle for Girls, criado pela empresária australiana Sal Grover, foi desenvolvido como uma plataforma exclusiva para mulheres, frequentemente descrita como um espaço seguro ou um refúgio online para mulheres, para conversar, fazer networking, apoiar, achar colegas de quarto ou trabalhar como freelancer. Como todas nós sabemos, à medida que o nosso mundo mudou e ficou cada vez mais inseguro, as mulheres têm sentido cada vez mais que precisam de espaços só para elas. Em alguns países, estão pedindo cabines e academias exclusivas para mulheres, entre outras medidas, para que não se sintam em ambientes inseguros, principalmente ao buscar colegas de quarto. Por isso, esse aplicativo foi criado. Ele usava IA de reconhecimento facial em selfies para verificar se as usuárias eram mulheres com base no sexo atribuído no nascimento. Elas excluíram explicitamente mulheres trans porque, como muitas mulheres vão te dizer, elas não se sentem seguras com mulheres trans por causa das diferenças biológicas. O aplicativo teve cerca de 20 mil usuárias antes de ser encerrado em 2022, durante a batalha judicial. Grover disse que a medida buscava proteger a privacidade e segurança das mulheres. Então, o que acabou acontecendo? Havia uma mulher transgênero de Nova Gales do Sul chamada Roxanne Tickle. Ela entrou no aplicativo no início de 2021, sua selfie inicial passou na verificação da IA. Meses depois, Grover revisou o perfil dela, a pessoa que criou o aplicativo, e a removeu, decidindo que ela havia nascido homem. Tickle então decidiu. Tickle, essa pessoa trans, decidiu processar em 2022, alegando discriminação ilegal com base na identidade de gênero. Agora, em 2024, já faz 2 anos que foi decidido que isso era discriminatório contra essa mulher transgênero e que o tribunal determinou que o sexo, na lei australiana, não é estritamente biológico ou binário e pode ser mutável. Tickle recebeu uma indenização de $10.000 e custos processuais, e nenhum pedido de desculpas foi exigido. Mas em maio de 2026, houve uma decisão de apelação. E foi isso que aconteceu agora. O recurso foi rejeitado. A decisão original foi mantida e reforçada. O tribunal constatou discriminação direta em 2 casos, exclusão e recusa de admissão. A indenização foi dobrada para $20.000, certo. Este é o primeiro grande caso em tribunal federal sobre discriminação por identidade de gênero, sob a lei de discriminação por sexo. E o debate gira em torno de saber se aplicativos exclusivos para mulheres podem excluir mulheres trans. Agora, quero dar um pouco de contexto para vocês, porque esta é a mulher que está sendo discutida. Esta é a mulher trans. Esta é Tickle. Certo, esta é ela ou ele, conforme você se sente hoje. E este é um dia muito triste para os australianos, porque no fim das contas, há um problema com esse movimento trans que estamos vendo. Eu tenho total simpatia por pessoas que lutam com disforia de gênero e que sentem que não nasceram no corpo certo. Eu realmente não consigo imaginar o quão complicado deve ser estar nessa situação. Ao mesmo tempo, se você nasceu com diferenças biológicas, de muitas maneiras, isso faz com que você represente um risco para mulheres que têm diferenças em relação a você. Esse é um argumento bem simples de se fazer. Agora, esse foi o post feito pela mulher que está à frente desse processo judicial. Perto da decisão Giggle versus Tickle, recordo que recebi uma denúncia na Comissão Australiana de Direitos Humanos por discriminação por identidade de gênero, quando estava com 14 a 15 semanas de gravidez. A HRC nunca foi neutra. Ela foi capturada pela ideologia de gênero desde o início. Enquanto discutiam sexo atribuído ao nascer e vivência,
Descobri com 20 semanas de gravidez que teria uma menina. Para resolver a reclamação e evitar que ela fosse ao Tribunal Federal, concordei em deixá-lo acessar o aplicativo de rede social exclusivo para mulheres que eu criei. Permitir que homens se declarem mulheres no app, pedir desculpas, fazer cursos sobre sexo e gênero, pagar $20.000 e moderar todo o conteúdo da plataforma exclusiva para mulheres para não ofender homens que se declaram mulheres. Nunca levaram a sério meu argumento de que espaços exclusivos para mulheres eram permitidos por lei. Sempre senti que só queriam que eu admitisse culpa. Ao pensar no que precisava fazer, lembrei da minha filha e que um dia a ensinaria a se defender e agir corretamente. Como eu poderia fazer isso se eu fugisse quando algo parecia difícil demais? Eu disse não ao que eles estavam oferecendo. Tickle entrou com uma ação no Tribunal Federal 60 dias depois, e então começou Tickle contra Giggle. Agora, só para lembrar a todos vocês. Todo esse debate foi feito para parecer que é sobre direitos trans. Mas, no fim das contas, na verdade, é sobre proteger os direitos das mulheres. Trata-se de defender que mulheres possam praticar esportes, ter espaços exclusivos para mulheres e evitar que pessoas que se declarem mulheres entrem nesses locais. Esse é um direito das mulheres. Não tem nada a ver com direitos trans. É apenas sobre proteger as mulheres. Nos Estados Unidos, onde a Suprema Corte mantém as proibições de pessoas trans em esportes, isso faz parte da decisão. Aliás, os americanos realmente respeitam isso. E você pode ver isso aqui em Calce. Para quem não sabe, aliás, este episódio é patrocinado pela Cauchy, que é basicamente um mercado de previsões. Então, não deixe de baixar o aplicativo Cauchy e usar o código MEIRAK, Meira, para ganhar $10 quando negociar $10. Isso é Cauchy. Certifique-se de apostar no que você prevê. Proteger as mulheres nos esportes é algo que elas deveriam ter permissão para fazer. Ainda existem países que estão muito atrasados, tá? E agora ela perdeu o caso. Ela tem que pagar $20.000 e, obviamente, tudo isso faz parte desse sistema jurídico insano que eles têm. Essa é a mulher, tá? Que abriu o caminho para tudo isso. Ela é uma política extremamente problemática. De novo, lembrem-se, essa coisa de homem, mulher trans, pôde entrar nesse aplicativo que foi criado para proteger mulheres e ser um espaço exclusivo para mulheres. E isso é terrível. Sal Grover postou: "Estou absolutamente arrasada. Homens que se dizem mulheres têm mais direitos que mulheres na Austrália. As mulheres são discriminadas, não os homens que alegam ser mulheres como nós. No entanto, nada mudou. Amanhã todas nós acordaremos, e os homens ainda não serão mulheres." É isso que está em questão. Não sei por que as pessoas acham tão difícil entender essa nuance. Não tem problema apoiar mulheres trans, homens trans, mas é importante vê-los como uma categoria diferente das pessoas que são biologicamente mulheres e biologicamente homens. Tem algo mais acontecendo ali. Simplesmente tem algo mais acontecendo ali. E no final das contas, dizer que os direitos de um homem que sente que é uma mulher são mais importantes do que os de uma mulher que nasceu mulher é incrivelmente problemático. Agora, essa é a decisão sobre os direitos das mulheres. Espaços exclusivos para um único sexo existem para preservar a dignidade, a privacidade e principalmente a segurança das mulheres. O Tribunal Federal Pleno confirmou hoje a decisão de que o aplicativo Giggle for Girls realmente discriminou Roxanne Tickle. Isso é decepcionante para muitas mulheres em nosso país que vêm lutando pelos direitos biológicos das mulheres. A questão é a lei contra a discriminação sexual. A coalizão tentou mudar essa lei porque não há uma definição clara do que é sexo biológico. Mesmo assim, Verdes e Partido Trabalhista se uniram para bloquear isso. Já é hora de uma revisão da lei contra a discriminação sexual. Olha, não me importo com a lei contra a discriminação sexual. Esta é a Roxy Tickle. Só um lembrete. Isso não é um movimento de apoio a pessoas trans. Gostam de debater sobre trans ou não trans. Podemos discutir isso diariamente e há muitos argumentos lógicos envolvidos. Muita empatia é necessária, muita clareza moral.
Afirmar que mulheres não devem ser protegidas em espaços exclusivos para mulheres é vergonhoso. Roxy Chico retomou o hóquei este ano, aos 50 anos. Ela joga no East Leigh Hockey Club. Demorei cerca de um mês para criar coragem e entrar em contato com um clube local. Essa não é uma garota, nem a voz de uma garota. Quando finalmente fiz isso, precisei ir lá à noite durante o treino para discutir se poderia jogar ou teria permissão. Eu não sabia se era o caso e lá naquela noite foi assustador. Mas assim que cheguei aqui, eles foram incríveis. A Roxy realmente tem atitude. Olha, quando eu vejo esse vídeo, eu penso, ok, fico feliz que esse homem ou mulher tenha um lugar no esporte. Fico feliz que eles tenham um espaço. Mas todas aquelas garotas agora estão jogando contra alguém que biologicamente pode derrotá-las milhões de vezes. Isso simplesmente torna tudo injusto. Isso simplesmente torna injusto. E essa é a questão no final das contas. Não se trata de se mulheres trans devem poder usar banheiros. Não se trata de se homens trans devem poder ter papéis em filmes. É sobre o debate se as mulheres devem poder dizer que só querem estar cercadas por mulheres que nasceram biologicamente mulheres. Me parece uma discussão bastante justa. E me parece que a Austrália, mais uma vez, ao trazer islamistas, trazer imigrantes, permitir esse tipo de coisa, está dizendo que as mulheres são o grupo menos importante para nós. O que é irônico, porque todos eles se dizem feministas, não é? Esses esquerdistas são todos tão feministas. Realmente de partir o coração. Obrigada pela atenção.